E aí, pessoal? Professor Lohan aqui de matemática. Vamos corrigir agora a quarta semana, 7º ano, PET Matemática. Vamos lá? Então, já inscreva no canal, dá seu like aí, por favor, para me ajudar. Então, roda a vinheta. Então, a semana 4, a gente continua trabalhando na unidade temática dos números, trabalhando os números inteiros. Então, adição e subtração de números inteiros. Atividade 1. Observe a charge abaixo e responda. A gasolina aumentou outra vez. Letra A. Por que o moço está vestindo um barril? Então, assim, tem várias interpretações, mas eu vou colocar uma aqui, eu acredito que esteja nesse sentido. Se você responder nesse sentido, você vai ter acertado. A charge ela está fazendo uma crítica ao preço do combustível. Barril, né? O barril aumentou outra vez. Então, a gasolina, o petróleo, então está fazendo uma crítica a isso. O dito, a gasolina aumentou outra vez, quer dizer o quê? Significa que houve aumentos sucessivos, ou seja, aumentou, depois aumentou de novo, aumentou, foi aumentando, igual a gente já está acostumado, a gente sempre vê nos jornais, quem assiste jornal aí. Então, significa que houve um aumento sucessivo em um curto prazo de tempo, espaço de tempo. A fisionomia, ou seja, a aparência dos personagens da charge condiz com a variabilidade dos preços dos combustíveis? Justifique. Sim, pois de acordo com a charge, mostra um casal com roupas simples discutindo a respeito dos constantes aumentos da gasolina. Porque a gente sempre está discutindo, a gasolina aumentou de novo, o preço do dólar aumentou e assim por diante. Número 2. Pesquise se na sua região os combustíveis aumentaram esse ano, de quanto foi o aumento. Depois faça uma tabela e registre o preço do etanol, da gasolina e do diesel mês a mês a partir de janeiro. Então, pessoal, quem estiver assistindo esse vídeo, essa resposta, essa questão, ela é pessoal mesmo, porque cada pessoa que vai assistir mora numa região diferente. Então, essa questão é pessoal mesmo. Mas pode fazer pesquisas na internet, quem tiver acesso aí pode pesquisar na internet, que vai conseguir responder essa questão. Essa, então, é pessoal, certo? Vamos para número 3. Que tipo de operação você terá que fazer para constatar se houve aumento ou redução? Você vai ter que fazer subtração, né? Número 4. Elabore e resolva 2 problemas que envolvam operações com números inteiros. Essa também é uma resposta pessoal. Você vai elaborar. Eu coloquei aqui 2 exemplos a respeito dessas operações de números inteiros. Exemplo 1. Roberto estava devendo na lanchonete da escola R$16. Foi na segunda-feira e pagou R$3,50 e na terça-feira R$2,50. Quanto que ele ainda está devendo? Então, basta a gente pegar 16 negativo, porque ele estava devendo na lanchonete. Então, 16 negativo. Ele pagou, então positivo, R$3,50, depois ele pagou positivo, R$2,50. Então, ou a gente faz a operação na ordem que aparece, o menos 16 mais 3,50, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do número maior, certo? Regrinha de sinais, vou deixar linkado aqui no card o vídeo que eu coloquei a respeito da regrinha de sinais, certo? Então, aqui, ó, eu resolvi juntar aquilo que é positivo, lembra? Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então, eu somei R$3,50 mais R$2,50, deu R$6. Então, menos 16 mais 6. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do número maior. Então, menos 10. Então, qual que é a resposta? Roberto ainda está devendo R$10 na lanchonete. Tranquilo? Próximo. Em minha conta no banco, eu estava com um saldo de 520 negativos. Depositei 1.810, mas dei cheques para pagar algumas contas. Aluguel 765, supermercado 237. Depois que os cheques foram pagos, qual será o meu saldo? Então aqui a gente também vai trabalhar sinais positivos e negativos, operações, adição e subtração. Então aqui, ó,
Ele estava negativo 520. Depositou, lembra? Lá na nossa semana 1, vou deixar linkado aqui também semana 1. Quando fala de depósito, depósito significa positivo. Então, mais 810. Pagou. Então, pagou negativo. Menos 765 do aluguel, menos 237 do supermercado. Então, basta fazer as operações. Lembra? Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do número maior. Então, 520 mais 810, 1.290, positivo. Copie o restante da operação. 1.290 menos 765, 525. Menos 237, ele ficou com 288 positivo. Então, resposta, meu saldo será positivo de 280. Lembrando, pessoal, que esse é 2 exemplos. Você pode usar outros problemas. Vamos para o próximo? A tabela que segue é um extrato de conta bancária. O sinal positivo dos números da coluna movimentação indica que foi feito um depósito. E os sinais negativos informam que foi feita uma retirada. Qual o saldo da conta em 20 de fevereiro de 2020? Então, vamos pensar aqui, ó. Ele tinha, no dia 1º de fevereiro, ele tinha R$50. No dia 10 de fevereiro, ele fez um depósito, ou seja, ele colocou o dinheiro na conta. Qual que era o saldo? Então, ele tinha 50, colocou 1.100. 50 mais 1.100, 1.150, certo? No dia 11 de fevereiro, ele fez o pagamento do aluguel. Negativo, pagou. Então, ele tinha 1.150 na conta, pagou 650 do aluguel. Quanto que sobrou? 500. No dia 13 de fevereiro, ele fez um saque, ou seja, ele retirou dinheiro da conta dele. Mais uma vez, conta negativa. Ele tinha R$500, ele tirou um saque de 150. Quanto que ele sobrou? R$350. No dia 15 de fevereiro, ele fez uma compra de R$255. Então, ele tinha 350 na conta, comprou R$255, ou seja, menos. Então, 350 menos 255, R$95. Depois, no mesmo dia, 15/2, ele fez outra compra. Que compra foi essa? De R$56. Então, ele tinha R$95 e fez uma compra de 56. Quanto que tem na conta dele? R$39. No dia 20 de fevereiro, ele fez um depósito, ou seja, colocou o dinheiro. Então, era o saldo que ele tinha mais o depósito. Então, 39 mais 250, 289. Vamos para o número 6. Para cada situação a seguir, indique uma operação usando números inteiros e apresente o resultado final. Interprete cada resultado de acordo com a situação. Letra A. Em um jogo, Carlos ganhou 25 pontos e depois perdeu 19. Então, ele tinha 25, perdeu. Perdeu é menos. Então, 25 menos 19, 6. Então, Carlos terminou o jogo com 6 pontos. Cristiano devia R$230 para o seu primo. Já pagou 150. Então, lembra, pessoal, aula 1, semana 1, o que é dever? Se você está devendo alguma coisa, é valor negativo. Então, ele devia 230. Ele pagou. Então, pagou positivo. Então, ele devia 230, mas pagou 150. Então, quanto que ele ainda deve? 80, porque sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do número maior. Então, Cristiano ainda deve para o seu primo R$80. Letra C. A temperatura era de 42 graus Celsius e caiu para menos 2 graus Celsius. Então, ó, era 42 e caiu para menos 2. Então, o que a gente faz? A gente pega a temperatura final menos a temperatura inicial e a gente vê quanto que a temperatura diminuiu. Na aula 2, na aula 3, tem a respeito de temperatura. Então, aqui, eu vou deixar linkado também no card para vocês acompanharem. Então, aqui, a temperatura final era menos 2.
Se é diferença de temperatura, basta a gente subtrair. Então, menos 2, menos 42. Então, a temperatura diminuiu quantos graus? 44 graus Celsius. Letra D. Ana depositou em sua conta R$ 360, mas antes verificou que o saldo estava negativo em 135. Então, se ela depositou, então vamos pensar, ela depositou 360. Então, a gente subtrai daquele saldo negativo de quanto? 135. Então, 360 menos 135, 225. Então, o saldo de Ana após o depósito é de 225. Certo? Número 7. O gráfico abaixo representa o movimento financeiro das empresas estatais federais no período de 2008 a 2018. Observe o gráfico e responda. Então, aqui tem uma tabela, e aqui tem o gráfico de todas essas empresas aqui, que está relacionadas, essas estatais. Então, perguntou, quais são as empresas relacionadas no gráfico? Então, as empresas. Grupo BB, BB Seguridade, Grupo Caixa, Caixa Seguridade, Grupo BNDES, BNDES Par, Grupo Petrobras e Grupo Eletrobras. O que significa essa linha aqui no gráfico, essa linha vermelha? As linhas dos gráficos servem para ligarmos os dados expostos para analisar se houve aumento ou decréscimo ao longo do período. Então, 2008 era 55,5, lembrando que esse gráfico está em bilhões de reais, 54,4, aí em 2014 houve uma queda, em 2015 houve uma queda maior ainda, e em 2018 foi o mais alto que atingiu. Então, essa linha é para representar se houve aumento ou decréscimo. O gráfico representa o que exatamente a cada ano? O resultado anuais dos conjuntos das estatais, ou seja, o que essas estatais acumularam financeiramente. Lembrando que o gráfico está em bilhões de reais. Do ano 2008 para 2009, essas empresas, de modo geral, tiveram lucros ou prejuízo? De quanto? Então, 2009 foi 54,5 bilhões. Em 2008, 55,5 bilhões. Então, o que a gente vai pegar? A gente pega de 2009 e subtrai de 2008 para a gente ver. Então, em 2009 foi 54,5 menos 2008, que foi 55,5. Então, deu uma diferença de menos 1. Então, a resposta, se deu negativo, houve prejuízo. De quanto? O prejuízo foi de aproximadamente 1 bilhão de reais. Certo? Coloco aproximadamente porque no gráfico, nas tabelas, sempre elas estão com valores aproximados. Certo, pessoal? Letra E. Do ano de 2013 para 2014, essas empresas, de modo geral, tiveram lucro ou prejuízo de quanto? Do mesmo jeito do exercício anterior. Pega o valor de 2014, subtrai do valor de 2013. Então, 2014 era menos 1,4 e de 2013, 44,3. Então, fica de menos 1,4 menos 44,3. Então, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então, menos 45,7. Então, qual que é a resposta? Se deu valor negativo, prejuízo. Então, houve um prejuízo de aproximadamente 45,7 bilhões de reais. Muito dinheiro, né, pessoal? Em que ano, modo geral, essas empresas apresentaram maior prejuízo? De quanto? Então, basta a gente olhar no gráfico. Foi 2015, né, que foi um valor negativo de aproximadamente 32 bilhões de reais. O que representa a tabela no gráfico? Porque tem o gráfico e tem a tabela em cima. Representa o resultado das empresas federais top 5 em milhões de reais. O que significa o valor de 60.652 no primeiro semestre de 2019? A soma das empresas estatais, os grupos. Em que ano, modo geral, as empresas apresentavam o maior lucro? De quanto? Que foi a empresa, o ano que foi o gráfico maior. E eu até já respondi essa, que foi em
2018, aproximadamente 71,5 bilhões de reais. Do ano 2008 para 2018, de modo geral, essas empresas tiveram lucro ou prejuízo? Então, a gente pega 2018, pega 2008 e subtrai. 2018, 71,5, 2008, 55,5. Fazendo essa subtração, deu um valor positivo de 16 bilhões. Se deu valor positivo, foi lucro. Lucro de 16 bilhões de reais. De 2008 até o primeiro semestre de 2009, essas empresas, de modo geral, tiveram lucro ou prejuízo. Então, basta a gente pegar, somar os valores positivos, subtrair dos valores negativos que a gente tem no gráfico. E a gente encontra de 2008 a 2018. Então, qual que é o lucro? Lucro de 393,1 bilhões de reais. Número 8. No início do mês, o saldo bancário de Marcelo era de R$ 1.532. Durante o mês, ele pagou contas com 2 cheques, uma no valor de R$ 835 e outra no valor de R$ 359. Também fez um depósito no valor de R$ 200. Qual era o saldo? Qual o saldo de Marcelo no final do mês? Então, primeiramente, tira todos os dados do problema. Depois que você tirar todos os dados, aí fica mais fácil você fazer o cálculo. Então, ele tinha um saldo de 1.532, um cheque de 835, outro cheque de 359 e fez um depósito de 200. Então, aqui, o que eu fiz nesse cálculo? Eu coloquei o depósito e resolvi subtrair. Subtrair do quê? Dos 2 cheques que ele pagou. Então, eu resolvi somar esses 2 cheques para depois a gente subtrair do saldo que ele tinha. Um cheque de 835 mais um cheque de 359. Então, ele pagou quanto em relação a esses 2 cheques? 1.194. E depois ele fez um depósito. O depósito é mais R$ 200. Então, 1.532 menos 1.194 mais 200. Faço primeiro a subtração, depois a soma. 1.532 menos 1.194, 338. Mais 200, 538. Então, o saldo final do Marcelo nesse mês era de R$ 538. Certo, pessoal? Então, essa foi a semana 4. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, assim, a gente conclui um mês em relação às atividades do plano de estudo tutorado do governo de Minas Gerais. Eu espero que vocês tenham gostado dessas aulas. Eu espero que vocês tenham gostado dos vídeos. Curte o vídeo, compartilha, dá o like aí, pessoal, comenta. Me ajuda aí. É chato todo vídeo colocar isso, mas ajuda o professor aí que ele está começando para trazer novos conteúdos para vocês. Tá certo? Então, até a próxima aula, até o próximo vídeo. Então, tchau!